Então, mais aí uma aula, tá? Mandando o link agora, pessoal. Chegar. Guarda aí o pessoal chegar. Alguns problemas de conexão aí, mas a aula será prosseguida e será gravada, está sendo gravada normalmente pelo celular. Tá me ouvindo bem, pessoal? Minha voz está saindo para vocês? Alguns. Deixa eu ver aqui o chat. Tá, beleza, beleza. Tem alguns problemas de conexão, certo? Por isso que minha câmera não tá ativada. Então fica alguns problemas, certo? O meu notebook, ele foi consertado, mas ele acabou pifando de novo no domingo, aí ele voltou para autorizado. Aí é por isso que eu tô aqui pelo celular, só. Eu geralmente fico pelo celular e computador, para ter um melhor ângulo. Por isso que não tá aparecendo até aí que tá sendo gravado, tá? Mas a aula será postada normalmente pelo celular. Tá gravando a tela do celular, então a aula vai sair normalmente. Aí, tá? A aula vai estar sendo gravada por aqui pelo celular, já que eu tenho alguns recursos disponíveis por enquanto. Mas provavelmente na próxima semana vai estar tudo já normalizado, já com a minha imagem de volta, tudo direitinho, tá? O que eu quero comunicar a vocês, tá? É sobre as atividades, tá? Vocês ficarem atentos quanto às atividades para ter uma pontuação melhor, tá? A gente já vai fazer uma correção, tá, da atividade aí. Eu passei uma atividade, foi uma tradução e uma atividade referente do livro, tá? Da página 45 e 46. Bem curta, tá? Vou fazer só uma correção específica. Ó. Se vocês verificarem na página 45, quem fez a atividade, tá? Só para vocês acompanharem aí, na página 45, movimento é o seguinte, tá? Tem um texto para uma atividade, tá? Ele fala sobre todos os componentes necessários de um texto e essa especificação, tá? Ele fala sobre essas qualificações do texto inicial. Por exemplo, ele fala aqui, ó, assegura-te de que tienes todos os componentes necessários. Ou seja, ele fala para assegurar que você tem os componentes necessários. Tá certo, tá certo. Eu também estou usando os dados móveis, só isso que às vezes minha voz pode cortar um pouco, tá? Às vezes minha voz pode cortar um pouco. Então, ele fala para você assegurar que você tem todos os componentes necessários, né? Ele fala esse significado, tá? Aí ele fala sobre todos esses componentes do texto. Aí ele vai cobrar isso na primeira questão, tá? A ordem correta dos verbos, de acordo com o contexto, está na alternativa. Ele vai perguntar em qual sentido dos verbos que a gente acabou estudando, tá? A letra A, ele fala monta, assegura-te, acuérdate e pon. B, acuérdate, pon, assegura-te ou monta. Só que ele não tem um significado concreto, tá?
Então, basicamente, a gente estudou o modo imperativo. Se todos os modos do verbo estão no modo imperativo, nessa primeira questão, na página 45, então quem marcou a alternativa D está correto, tá? Essa aqui é uma questão já basicamente de Enem, tá? Então, é a letra D da primeira questão, que é assegura-te, monta, pon e acuérdate, tá? Ah, só, pessoal, uma coisa rápida que eu vou passar para vocês também é que quem ficou de recuperação aqui, eu vou passar no Classroom hoje a recuperação, tá? Eu não passei ontem porque, como eu não passei antes porque estava realmente tô com o computador não autorizada. Mas hoje eu vou na casa de um amigo lá, envio por lá, faço rapidinho, tá? E mando para vocês hoje a recuperação. Então fique atento quem ficou de recuperação para poder recuperar o processo de sua nota, tá? Eu vou estar avisando no grupo, tá? Do segundo ano, lá no grupo do segundo ano para realizar o procedimento. Ok. Oi, Sueli, diga, tô te vendo aqui, fala no chat. Você disse que ia falar comigo, não falou tudo direitinho. Isso. Eu vou passar hoje a atividade para você fazer a recuperação dela, beleza? Hoje eu passo lá no grupo, beleza? Eu converso com você depois da aula, tá? Eu vou para a gente definir. Olha, para não perder mais atividades, viu? Lembre que você pecou porque perdeu as atividades. Você já perdeu uma atividade, já que é essa aqui, tá ligado? Cuidado para não perder mais atividades, porque sua nota ficou ruim mais por causa da internet. Eu falei que sua nota ficou mais ruim por causa das atividades, então porque eu já passei essa atividade agora e tu perdeu essa primeira, entendeu? Para não perder as outras que virão, as outras atividades que vêm por aí. Ok? Então, só para não ter cuidado, para vocês não perderem a pontuação, porque a maioria que ficou com a nota um pouco abaixo é porque perdeu as atividades. E novamente teve uma grande defasagem, tá? De, de atividade durante essa semana. Então, a primeira questão é a letra D, tá? Só para a gente corrigir. Como falei, tá sem imagem hoje, tá sem uma estrutura melhor, porque, como falei, o notebook não é autorizado. Eu tô só com o celular. Então, a gente só tá corrigindo as atividades, tá? Próxima semana a gente já vai estar dando continuidade, mas a gente já faz aqui a correção, tá? Então, temos aqui, ó. Observa las frases y luego define quién es. Carolina hace cada recomendação. Ou seja, aí você vai verificar e fazer a definição, tá? Do sujeito. Aí tem uma frase aqui, ó. Na letra A. Aprender de los errores para aproveitar melhor el viaje. Na letra A, tá? Ele tem esse significado. Ou seja, a letra A, ele vai dar um significado de vosotros, certo? Ou seja, a letra A é vosotros. Letra B. Tracinho, haz las maletas aproveitando todos os espaços. Ou seja, na segunda questão, ele vai dar o significado de tu. Tu haz las maletas aproveitando todos os espaços. Ou seja, também no imperativo, que a gente verificou, tá? Letra C. Tracinho, hable um pouco mais despacio, por favor. Ou seja, a letra C, ele vai trazer. Usted hable um pouco mais despacio, por favor. Ok? Você vai complementando com o sujeito. Na segunda questão. Tá na página 45 isso. Letra C. Quer dizer, letra D. A C já foi. Tracinho, repita o poema em voz alta. Ou seja, vai ser aí. Repitam está no plural. Ou seja, vai estar. Usted repita o poema em voz alta. Ok? Tem esse significado. Eu vou passar outra atividade hoje, Lucas. Aí vocês vão fazer também essa aí, tá? Hoje eu vou passar outra aí. Beleza? Então, a letra D da segunda questão, letra E, desculpa, vai ficar, ó. Viajar
para descansar um pouco. Ou seja, novamente no imperativo, tá? D. Ou seja, viajar vai dar o significado de quem? De um momento único, tá? Ou seja, ele vai estar no plural. Então vai ficar vosotras viajar para descansar um pouco. E aqui vai ter um verbo complementar, tem. Ou seja, tem cuidado em las estaciones. Ou seja, quando a gente está falando tem, a gente está falando no estilo informal. Então, como eu disse a vocês, a diferença entre os te e tu, os te vai ser no significado formal e tu num jeito informal. Ou seja, ele diz basicamente aqui, vai ser tu. Tu tem cuidado em las estaciones. Ou seja, tu tenha cuidado nas estações. Certo? É bem tranquilo aqui a complementação da segunda questão. Certo? A continuação vai ser BAD, CFE. A mesma sequência, tá? Então, quem fez é só ter essa mesma sequência, tá? Só repetindo aqui a finalização. É BAD, CFE. Que é a mesma significação, tá? Essa foi a nossa segunda questão aí. Basicamente. Acho que teve acho que foi 3 ou 4 pessoas que fizeram essa atividade. Eu já analisei lá e já marquei, certo? Como eu tô corrigindo agora, essa atividade eu não aceitarei mais à frente, porque já estou corrigindo ela aqui. Ok? Isso eu vou aceitar as outras atividades à frente. Mas aqui tem a terceira questão. Ele diz o seguinte, ó. Peça os seguintes favores às pessoas que estão no parênteses, né? Utilizando tu ou vos outros, tá? Então você vai utilizar tanto no singular quanto no plural, certo? Segundo convenha, transformando as frases no imperativo afirmativo. Ou seja, você basicamente vai transformar essas frases no imperativo. Então ele diz aqui, na primeira questão, na letra A, hablar com el professor sobre o trabalho. Quando eu falo, ele está falando do pronome tu. Então você vai falar, aqui está na forma normal, tá? Hablar com o professor sobre trabalho. Mas é tu. Ou seja, só fica, é só transformar o verbo que está na forma normal na forma comum, tá? Hablar, então você vai colocar habla com ele professor sobre el trabalho. É só tirar o Rzinho, tá? Bem fácil. Porque você tá na forma tu, tá na forma do imperativo afirmativo tu. Então, basicamente, é só cortar o R, né? E deixar a forma normal. Vai ficar habla com o professor sobre trabalho. Bem normal, tá? Letra B. Diz oferecer ajuda a Fermim. Só que é o vos outros, tá? E temos aqui a continuação. A mesma coisa, como eu falei na questão do imperativo, quando é vos outros, você vai adicionar, vai cortar o R e vai adicionar o D. Em vez de ficar oferecer, vai ficar oferecede, ok? Dessa forma aqui. Vou botar aqui no chat. Já que eu não tô com computador, fica oferecer em vez de oferecer. Tá? Vai ficar nessa forma. Normal. Ok? Então, oferecer ajuda a Fermim. Na letra B. Na letra C, vai dizer a mesma continuação. Tá? Abrir o livro de atividades. E é vosotros. Ou seja, vosotros já sabem. Identificou o verbo abrir. Você vai cortar o R e vai adicionar o D. Então vai ficar abrir o livro de atividades na letra C. Tá? Bem tranquilo. Na letra D, vai aparecer o significado. Ó. Ordenar los apuntes. Tu. Então já sabe, se é tu, vai cortar o R. Identificou o verbo ordenar, então vai ficar ordena los apuntes.
O mesmo significado. Aí vemos aqui na letra E. Imprimir el texto. Já sabe tu. Então vai tirar o verbo no infinitivo, né? Imprimir. E vai deixar ele conjugado normal. Imprime el texto. Ok? Em vez de ficar imprimir el texto, como está utilizando tu, vai ficar imprime el texto. Na letra F, tá? Vamos ter mover las sillas. Ou seja, já está pedindo uma forma dos vosotros. Então, como vosotros, você vai tirar o R e vai adicionar o D. E vai ficar mover las sillas. O mesmo significado. Ou seja, basicamente foi apenas uma transformação da forma do infinitivo, certo? Para a forma afirmativo, afirmativo, imperativo afirmativo, ok? Bem tranquilo essa atividade aí. Da terceira questão. Basicamente, temos agora a quarta questão na página 45. Que ele fala o seguinte, ó. De acordo com as figuras, complete as frases com o objetivo direto adequado. Ou seja, você vai adicionar apenas o complemento direto, que foi um assunto também que já vimos, tá? Aí temos aí um ferro de passar, né? Como exemplo. Daí, comprar que vale a pena. Né? Compra que vale a pena. Só que ele vai pedir a tradução, ou seja, é la plancha, né? Que seria o ferro. Aí você vai identificar aqui, temos aqui a imagem de um livro, né? Na letra A, e diz o seguinte, ó. Deja en tu casa. Ou seja, você vai complementar com o objetivo direto aí. E o objetivo direto fica déjalos en tu casa. Deja en tu casa. Você vai deixar o que em sua casa? Los libros. E a imagem da primeira A. Então fica déjalos en tu casa los libros. Ok? Basicamente essa é a resposta. A letra B diz o seguinte, ó. Déjame para hacer la evaluación. Só que você vai ter o significado. Como ele está num singular, a imagem é el bolígrafo, né? Que é uma caneta. Ele está no singular. Ou seja, vai ficar déjamelo para hacer la evaluación. Déjame o quê, né? Se faz sempre a mesma pergunta. Vai deixar-me o quê? Ou seja, no caso aqui é caneta, né? El bolígrafo. A letra B. Bem tranquilo. Letra C. Irégalas por la noite. Aí temos a imagem aí de flores, né? Ou seja, são várias flores. Então, las flores. Então vai ser no no plural feminino. Então vai ficar riégalas por la noite. Riégalas a quê? As flores. Ok? Sempre fazendo a pergunta para você ter esse objetivo direto. Tá? Essa significação. Certo? Esse procedimento. Esse procedimento único aí. Ok. Temos aí. Na letra D, diz aqui, ó. Lleva al veterinário. E temos a imagem de um cachorro aí. Aí no caso vai ser el pero. Certa resposta. E se ele está no masculino singular, vai ser llévalo al veterinário. Llevar a quem? A quem, né? Ou seja, el pero. É só você identificar as relações. E na letra E, da quarta questão, temos aqui, ó. Ábrele, que hace calor. Tá? Ou seja, você vai abrir aqui ao que, né? Vai abrir a porta, né? Ou seja, la puerta. Ábrela, que hace calor, porque está no singular feminino. Basicamente é isso. Ok? Basicamente é isso na primeira página. É bem tranquilo, tá? Na quinta questão,
já que não temos aqui ainda a imagem, é só uma correção, tá? Vocês que verificaram aí na atividade, na quinta questão, diz o seguinte, ó. Analise as frases e a seguir marca a alternativa correta. Você vai analisar os diálogos. Tem 2 diálogos específicos, tá? Na primeira imagem tem 3 senhoras, tá? Analisando livros, tá? Parece ser 3 professoras. Ela fala, sí, les levo esses livros a los alumnos, de acordo? Ou seja, eu levo esses livros aos alunos, de acordo? Ela fala sim. Entendeu? É apenas um diálogo entre 3 mulheres. Aí tem outras 3 mulheres vendo um rapaz, né? Si os enseño la foto. Aí você vai identificar. Se na primeira imagem, o que trocaria les levo esses livros? Como ele está no singular, quer dizer, nesse caso, desculpa, ele vai estar no plural, né? Em vez de colocar les levo, você vai colocar llévaselos, tá? Llévaselos estes livros, porque ele vai significar tanto aos alunos e aos livros, tá? Então vai ser a alternativa A da quinta questão. E a outra questão vai ser a alternativa B, que vai ser ensina-nos, tá? Porque ele vai estar referindo tanto a foto e quanto as mulheres, né? Nos outras. São 3 mulheres que estão identificando aquela foto. Então, a resposta correta vai ser nas 2 questões, vai ser quinta letra A e na segunda imagem a letra B. Ok? Porque ele vai ter essa significação de conjunto de palavras. Esse procedimento. Ok? Ele vai ter essas relações de desenvolvimento. E basicamente, a sexta questão diz o seguinte. Tem um texto aqui sobre um assunto específico, uma análise, tá? Para do Enem, essa imagem aqui, ó. Uma charge, né? Ela se chama hoje, ó. Hoje, regras básicas para ler caminhando. Ou seja, você tem aqui regras básicas para você ler caminhando, tá? Primeira dica, você vai caminhar devagar. É o que o quadro indica. Primeira dica, você caminhar devagar. Camine despacio. Caminhe devagar. Tá? Aí. A segunda dica, se choca contra alguém, desculpe-se, já que seguramente é culpa sua. Se você choca contra alguém, desculpe-se, já que seguramente a culpa é sua. Claro, se você ler andando, tá? Você vai se chocar com alguém. Ups, perdão. Ou seja, ups, desculpa, né? Ele se desculpa. Terceiro, elegir maior precaución cuando lea la parte interior de cada página, ya que el campo de visión se reduce ostensiblemente. Ou seja, existe maior precaução quando lê a parte inferior de cada página, já que seu campo de visão vai se reduzir, né? Quando você está lendo o fim da página, você está lendo caminhando, claro que se você sair lendo um livro bem no finalzinho, né? Seu olho vai abaixar e você não vai ver o que está na sua frente, tá? Você não vai ler, você não vai identificar o que está à sua frente. É isso que você verifica. E a quarta e última dica. A mais importante. No cruze la calle lendo. Ou seja, ele diz, né? E o mais importante, não cruze a rua lendo. Que você pode ser atropelado, né? E basicamente mostra aqui a imagem de um cara sendo atropelado. São as regras básicas para você ler caminhando. Certo? É bem interessante essa charge. É bem fácil para ser uma charge de Enem, tá? Essa questão basicamente é dada. Então, basicamente, você verifica a charge, né? Como eu disse, intertexto, né? No processo... Desculpe, a garganta tá meio ruim. No processo intertextual, essas relações são significativas, certo? Esses procedimentos são relativos de texto.
ele tem esse procedimento de significação, tá? Então, quando você identifica uma charge, você tem que analisar primeiramente o que ela quer passar para você, certo? Esse significado de charge, de desenvolvimento de relação. Então, o que eu quero dizer, você tem que analisar cada detalhe especificamente de uma charge. É isso que o Enem cobra para vocês, o sentido de atualização e desenvolvimento. Porque toda charge ela traz um sentimento de ironia, seja ele de humor crítico, social, econômico, político. Aqui ele traz um desenvolvimento de humor mais social, né? Coisas que a gente faz, né? Porque muitas pessoas, eu conheço algumas pessoas que leem livros andando. Aqui há umas pessoas aqui, alguns colegas fazem isso. Eu, em época de concurso, também já fiz muito isso. Então, basicamente você tem que verificar cada detalhe específico do texto. Tá? Cada detalhe majoritário que o texto lhe aplica, certo? Todas as sentenças específicas que o texto quer passar, quer trazer, quer desenvolver com você. Então, basicamente, a sexta questão diz isso. Ó. O desenhista Linus dita 4 regras básicas que são caracterizadas como os conselhos. Ou seja, quando eu digo, como essa é uma questão de Enem, ele fala que são 4 regras básicas, você já sabe. É algo a ser verificado. Não é algo para ser totalmente amplo, certo? Você tem que verificar que um processo numerológico nessa charge, né? Significa 1. Cammine despacio. 2. Si choca con alguien, desculpas, ya que seguramente es culpa suya. 3. Ejercite mayor precaución cuando lea la parte inferior de cada página, ya que con campo de visión se reduce ostensiblemente. E 4, a mais importante, no cruce la calle lendo. Ou seja, ele traz 4 tópicos de uma significância, tá? Então você tem que ter total atenção nisso. Porque uma charge, ela traz um título e depois traz um desenvolvimento. Cabe a você verificar o que o autor quer passar a você. Entendeu? Você não tem que se basear nas suas ideias específicas. Você tem que identificar o que o autor está passando para você. Então, você tem que analisar todos esses significados. Então, ele diz aqui. São 4 regras básicas que são caracterizadas como conselhos. Letra A. Ironizar o comportamento das pessoas que leem ao caminhar. Se você identificar se ele pede essa letra A, é incorreto, porque ele não ironiza. Ele dá uma significância, tá? Do que é passado. Ele não ironiza. Certo? Então, podemos passar aí, tá? Letra B. Fazer uma comparação entre a leitura e o envio de texto pelo celular. Em nenhum momento aparece aí na letra na charge, né? Ele falando algo sobre o celular. Entendeu? Aí é algo já inventado. Não é algo a ser comparado, tá? Ou seja, tá incorreto. Ou seja, é algo a ser totalmente comparado, tá? Então, e temos aí a continuação. Então, você já sabe que a B não é. C. Alertar o pedestre sobre os perigos de se ler enquanto caminha. Basicamente, não é isso. Ele dá parece essa questão é bem confusa, mas ele não está falando. Ele está falando que basicamente não é só isso, certo? Tem algo além disso. Então, a C não é. D. Empregar uma forma verbal típica de instruções a serem dadas. A resposta é essa. Porque a leitura na letra C, ele limita, mas a D, ele emprega uma forma verbal que não está no imperativo afirmativo, enquanto ela se encaminha. Ou seja, ele vai
atribuir essa forma típica como conselhos, tá? Instruções e ordens. Ou seja, essa tirinha ela vai transmitir, tá? E demonstrar que a leitura ela é prazerosa, ao ponto de que o leitor, no caso quem está lendo quem faz a leitura, né? Caminha e dá conta sem o que está à sua volta. Tá? Então a resposta certa dessa sexta questão é a letra D. Ok? Então basicamente é isso. A sexta questão e a última questão vai ser letra D. Então você vai empregar uma forma verbal típica, as instruções a serem dadas. Porque basicamente é isso, não é só instrução. O texto ele aplica isso, uma questão da numerologia, certo? As divisões. Por isso que o processo de intertextualidade, você não tem que identificar apenas o texto em si. Você vai identificar a semântica, a pragmática, todos esses elementos que trazem uma significância de texto. Tá? Isso, como eu falei, vale tanto para o espanhol, vale para português, entendeu? Porque toda a língua tem as suas nuances específicas. Ok? Só para constar aqui, ó, a letra A diz o seguinte: ilustrar a alienação de um pedestre que lê de forma desatenta. O texto não aplica isso, né? Então, essa aqui dá para confundir entre a letra C e a letra D. Então, basicamente, você sempre vai encontrar uma questão para lhe confundir. Cabe a você elementar os detalhes, tá? Identificar todas as relações. Ok? Basicamente é essa a nossa correção aí. Eu quero passar para vocês aqui na tela rapidinho, só para mostrar uma coisa. Então, ó, a gente teve a tradução, né, desse texto aqui, que fala o seguinte, ó. Essa foi a última parte da nossa atividade, tá? Que foi sobre o gerúndio, tá? E foi até que eu passei a música da última aula. Tá aí mostrando aí para vocês aí entre uns slides, tá? É o seguinte, ó. Nesse sistema, temos aqui a música gerúndio, tá? Onde ele fala mirando, sorriendo, pensando. Ou seja, eu pedi a tradução. Então a tradução seria olhando, né? Mirando, sorriendo, pensando, tá? Seria olhando, sorrindo, pensando. Deseando, querendo, temblando, tripeando. Ou seja, desejando, querendo, temblando, por ser amanhecendo, né? E trepeando seria um tipo de organizando, tá? Organizando. Tudo vai estar no gerúndio. Ou seja, no hablando, tá? Não falando. Amando, amando mesmo, né? Tocando, tocando, né? Normal. Beçando, né? Beijando. Abraçando, abraçando, normal, né? Bribando, vibrando, né? Apretando, apertando. Não estamos sonhando. Ou seja, não estamos sonhando. Então, basicamente, ele, como eu falei na outra aula, a música ela traz essa crítica de desenvolvimento social, tá? Esse significado único. Não estamos sonhando, tá? Então, temos aqui ó, a primeira linha. Abrindo, abrindo, né? Quitando, quitando poderia ser terminando, né? Terminando. Barrando, baixando, né? Sacando, rompendo, tanzando. Mirando, né? Mirando, olhando de novo, né? Admirando, admirando, beçando, beijando. Essa tradução é bem simples, ela tá toda no gerúndio. O nome da música própria é gerúndio, né? Justamente por causa disso. Temblando, sudando. Sudando seria tipo transpirando, tá? Transpirar, transpirando. Sentindo, sentindo. Tocando, bolando. Los ojos cerrando.
Ou seja, os olhos fechando, né? Os olhos cerrando. Os olhos fechando. E temos aqui, ó. Mirando, sorrindo, pensando. Novamente, tá? Deseando, querendo, temblando, tripeando. E aí ele vai repetindo, né? Não hablando, ou seja, não falando. Amando, tocando, beijando, né? Beijando, abraçando, tá? Mesmo significado. Vibrando, apertando, não estamos sonhando, ou seja, vibrando, apertando, não estamos sonhando, tá? E aqui mesmo, e aqui ele finaliza no último parágrafo, ó, na última estrofe. Abrindo, abrindo, né? Quitando, barrando. E aqui sacando, rompiendo, lançando, né? Sacando, rompendo e lançando, tá? Mirando, admirando, beçando, tá? A mesma significação, tá? E aquele final, né? Temblando, sudando, que seria transpirando, né? Sentindo, sentindo. Tocando, rolando e los ojos cerrando. Ou seja, a tradução foi bem simples. Tá? Foi isso que constou na nossa primeira atividade, tá? Foi isso que constou na nossa primeira atividade aí. Foi essa tradução. Basicamente foi isso. Então, quanto ao restante, tá? A gente vai ter uma significação de atividades a partir de agora, tá? Eu vou deixar uma atividade hoje à tarde lá para a próxima aula. Tá? Já vou estar com o equipamento completo novamente, tá? Eu vou estar já com o equipamento para a aula, o notebook vai estar comigo já, para a gente que tem imagem, tenha mais diálogo. E vamos ter também umas traduções, música e assuntos novos, tá? Em relação a isso. Aí eu vou passar uma atividade específica para hoje, lá no Classroom. E quem ficar de recuperação, atente-se no grupo do Classroom hoje, tá? Que eu vou deixar a atividade tanto. Vou avisar também no grupo do Moroni hoje, tá? Lá que a gente tem. O grupo de vocês, eu vou deixar a atividade com o que eu quero, tá? Para quem ficou de recuperação. Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida específica sobre alguma coisa? Oi? Então, pessoal, basicamente vai ser isso, tá? Eu vou passar para vocês agora, eu vou tirar print de quem tá aqui, tá? E basicamente nossa aula se encerra aqui, tá? E a gente vai conversando lá no grupo, ok? Eu vou postar a recuperação lá e depois a gente vai dialogando, ok? Então é isso. Buenos dias a todos. Até a próxima semana. Deus lhe bendiga a todos. Tchau, tchau. Valeu.